Será que a Bíblia é o livro realmente das coisas que não se pode fazer? É o livro negativo? Hoje nós vamos falar sobre essa verdade. Sim, a Bíblia tem muito negativo nela. Mas vamos explorar isso a fundo? Verdade no ar. Verdade. A Bíblia é o livro negativo? O livro das proibições? Foi isso que um amigo meu me disse uma vez. Quando eu estava trabalhando em engenharia, estávamos montando um estúdio numa cidade, não lembro se foi Pensilvânia, não lembro qual foi a cidade, e ele me viu lendo a Bíblia e veio com essa pergunta: você costuma ler esse livro dos negativos? Onde tudo que não pode fazer está aí dentro? E eu falei para ele: como assim, livros negativos? E ele disse para mim, em inglês, é claro: Sérgio, esse livro é o livro daquilo que você não pode fazer, porque aí dentro tudo é não, não, não e não. Eu dei um sorriso para ele e falei: você está certo. Tem tanto não aqui dentro que eu até vou te mostrar alguns. Posso? E ele sorrindo me disse: claro, afinal de contas você concordou comigo que a Bíblia tem só não aí dentro. Não, eu não disse que tem só não, mas concordo com você, tem muito não aqui dentro. Mas eu quero te mostrar alguns. Vamos lá? A Bíblia fala o seguinte: não matarás. Aí, tá vendo? Tá vendo? Te falei, já começou com não. Verdade, começou realmente com não. Não matarás. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e quero que você reflita bem. Você é inteligente, você não seria engenheiro se não fosse inteligente. Você gostaria de chegar em casa e encontrar todos os seus amados mortos porque alguém chegou e simplesmente resolveu dar cabo da vida de todos eles? Ele com a mão na cabeça, desesperado: claro que não! Eu, hein? Que ideia! Claro que não! Of course not! E eu olhando para minha Bíblia falei assim: olha, tem outro não aqui. Esse que está dizendo o seguinte: não roubarás. Tá vendo aí? Outro não. Sim, mas você que tem um estúdio dentro de casa com equipamentos caríssimos, você gostaria de chegar em casa e todo esse equipamento houvesse sido roubado? Ai, Sérgio, não quero nem pensar. Claro que não. Eu também confesso que não gostaria que ninguém roubasse meus equipamentos. Mas vamos continuar aqui a leitura. Não adulterarás. Uau, forte isso aqui. Aí, outro não. Você só leu 3 trechos aí, os 3 trechos já estavam falando de não de cara. Está certo, meu amigo. Não adulterarás. É não mesmo, N-O ativo. No caso dele, no. N-O apenas, né? Mas se você chegasse um dia em casa e encontrasse a sua esposa com outro e isso viesse a destruir o seu casamento, você ficaria feliz? Tá zoando a minha cara, né, Sérgio? Claro que não. Of course not. E ficou nervoso quando eu falei isso. Mas aí eu trouxe atenção para ele no seguinte ponto: você percebeu que esses negativos, na verdade, não eram um negativo ruim? Pelo contrário, era um negativo, um não, que serve apenas para proteger você contra o assassino, contra o ladrão, contra o adúltero. Percebe? Que nem todo não significa coisa ruim. Às vezes o não é benéfico e acaba que esse não se transforma em seu protetor pessoal. Já parou para pensar nesse ponto de vista? Ele parou, pensou, olhou para cima, olhou para baixo. Percebi que ele estava caçando um outro argumento. E não demorou muito, ele já veio com essa: ok. E o inferno? Por que Deus, sendo amor, criaria uma coisa tão ruim como essa? E eu respondi para ele: meu amigo, você é muito inteligente, você está certíssimo. Por que Deus criaria uma coisa como essa? Mas a minha resposta para você é simples: para colocar ali dentro quem faz as escolhas erradas, a escolha do mal, aquela pessoa que escolheu roubar, adulterar, e aquela pessoa que resolveu matar. É para isso que serve. Serve para proteger alguém como você que quer viver na paz. É assim que funciona uma cadeia. Não prende pessoas inocentes. Agora vem cá, deixa eu perguntar para você: você gostaria de ver aquele assassino, suposto assassino, que poderia ter matado toda a sua família, ele solto? Você iria dizer claramente: não, tinha que ser preso. Concordo. Bandido, lugar na cadeia. Tá certíssimo você. Te falei que você é inteligente. E aquele que poderia roubar o teu estúdio, vamos dizer que ele roubou o teu estúdio, o que deveria acontecer com essa pessoa que roubou o teu estúdio? Cadeia para ele, chilindró.
Claro que ele falou em inglês, gente. Eu estou falando aqui na minha linguagem nossa de brasileiro. Mas ele não falou chilindró não, tá? Nem sei se tem essa palavra em inglês. E aquele personagem que destruiu o seu casamento, você gostaria de ver ele aí por aí solto, aprontando e destruindo outros casamentos? Não. Talvez não exista crime para isso, mas com certeza você gostaria de ver ele preso também. Agora imagina comigo uma cena macabra. Sim, uma cena macabra. Imagina um ônibus escolar parando na escola e chega uma pessoa simplesmente matando todo mundo dentro daquele ônibus. Todas as criancinhas inocentes sendo mortas. Horrível, que crime, que brutalidade. Aí chegam os pais, a mãe, os professores e o cara não se contenta, sai atirando em todo mundo também. Acaba matando todo mundo. Aí a polícia vem, consegue pegar ele e leva ele preso. E no julgamento, o juiz, de muito bom humor, resolveu simplesmente liberar esse bandido. Como que você se sentiria se alguém da sua família estivesse naquele ônibus? Ou quem sabe a esposa ou o marido fosse uma daquelas pessoas que chegou perto do ônibus e também levou um tiro. Como é que você ficaria? Eu sei, é macabro esse exemplo, mas é importante para você entender o ponto. Como que você se sentiria se você visse um juiz liberar um cara desse tão ruim, que não provou sequer e nem comentou nada sobre arrependimento? Ele não se arrependeu. O juiz simplesmente estava de bom humor e resolveu liberar ele. De que você chamaria esse juiz? Não fale. Relaxa. Mas com certeza não seria uma palavra bonita. Com certeza não. Você iria chamar ele de corrupto, safado, sem vergonha. Não é verdade? Ninguém quer um juiz desse. Nós iríamos esperar que um juiz decente jamais liberasse esse bandido. Pelo contrário, pena de morte provavelmente ou prisão perpétua para um crime tão hediondo. Não é verdade? Mas observe isso. Deus é um juiz. Ele é maravilhoso e amor, mas também é juiz. Só que um juiz extremamente justo, perfeito. Ele não erra. A decisão dele sempre é precisa e assertiva. Ele não libera o culpado sem que pelo menos haja um arrependimento. E isso no ponto de vista Deus. Não é porque Deus é mau que vai manter aquela pessoa presa na cadeia. Não, pelo contrário, é porque Ele é bom. E Ele está pensando em pessoas como eu, pessoas como você que está me assistindo aqui nesse vídeo. Deus é tão bom que foi necessário que Ele criasse um lugar para manter separado essas pessoas ruins. E esse lugar chamamos de inferno. É um lugar ruim? Com certeza é um lugar que você não quer estar lá. Mas é um lugar necessário, principalmente em um mundo que Deus deu de presente para a gente, o que nós chamamos o nosso livre-arbítrio, que nos dá a oportunidade de tomarmos decisões certas, louváveis e nobres. Mas esse livre-arbítrio também dá liberdade para você tomar decisões erradas. E para as pessoas que tomam decisões erradas, que existe a correção. Essa escolha de ser corrigido ou não, fazer o bem ou fazer o mal, é uma escolha 100% nossa. Afinal de contas, é o nosso livre-arbítrio. Mas entende por quê que existe necessidade? E o melhor de tudo, meu amigo, é que esse juiz também é um pai. Ele sabe como cuidar de um filho. Ele está pronto sempre para perdoar, se você se arrepender. João falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino. O maior evangelho de João Batista foi justamente esse: arrependei-vos. Você percebe? Se ele manda arrepender, é porque João sabia que Deus é um Deus, um Pai, pronto a perdoar. E Ele está pronto a perdoar a todos. Porque no final do dia, nós também erramos em níveis diferentes. Mas também erramos. Não somos inocentes em nada que nós fazemos aqui nessa terra. Temos nosso livre-arbítrio. E com o preço do livre-arbítrio, temos certeza que também cometemos coisas erradas, que deveria ser digna de estar na cadeia. Mas Deus está pronto a perdoar, se você se arrepender. Ele livra você dessa prisão. Você não precisa ir para o inferno. O inferno não é para você, meu amigo. O inferno é para as pessoas desobedientes que resolveram não cumprir as regras do não matarás, da palavra negativa, lembra? Não adulterarás, não roubarás. Percebe? Deus quer nos livrar, mas precisamos nos arrepender. Ele olhou para mim e disse: uau, nunca parei para pensar nesse ponto de vista. E saiu. Mas no dia seguinte pela manhã ele bateu a porta do meu quarto,
Estávamos num hotel. Quando abri a porta do quarto, pensando que iria fazer alguma brincadeira, porque ele era o tipo de cara que gostava de brincar muito. Ele pegava, colocava um pratinho, colocava água para molhar todo o meu quarto. Era brincalhão, cara. Aliás, todo engenheiro que se preze é brincalhão e muito gozador. É normal. Eu vim desse mundo de engenharia e sei exatamente o que eu estou falando. Só quando eu abri a porta para ele, imaginando que teria algum susto, alguma coisa por trás daquela porta ali, tão cedo pela manhã, ao abrir, ele entrou e disse o seguinte. Naquele momento, me fez chorar. Porque ele falou comigo o seguinte: meu amigo, posso te pedir algo, Sérgio? Claro, Mike. Ele foi em direção à minha cama e se ajoelhou diante da minha cama. Olhou para trás e pediu: Sérgio, ora por mim. Eu quero conhecer mais sobre esse Jesus que você prega. Eu preciso aprender mais sobre essa Bíblia, que eu já percebo que os nãos só serviram para me proteger. Ore por mim. E naquela manhã eu orei e mais uma alma foi ganha, porque houve arrependimento. Se você ouviu essa mensagem até aqui no final, deixa uma mensagem embaixo dizendo: eu também quero ser salvo. Eu também quero me arrepender. E eu vou estar orando por você. Mas deixa a mensagem embaixo e compartilhe esse vídeo para que milhares de pessoas possam vir. Ao fazer isso, você também está fazendo o plano de Deus de evangelizar as nações. Meu nome é Sérgio Cardoso e esse é o canal Verdade no Ar. Verdade no Ar.